Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui hoje para o CESFAM, Centro Espírita Sagrada Família. Espero ter pronunciado certo. Muito obrigada pelo convite merecido que nos foi formulado por essa casa. Muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema tão especial. A gente vai abordar um dos capítulos que está na obra Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schutel, e que, logicamente, também está presente no livro de Atos dos Apóstolos. Antes de começar, apenas como é hábito nas nossas reuniões, vamos endereçar uma prece muito singela ao Pai, pedindo que Ele abençoe os nossos bons propósitos, que nós consigamos adentrar aquilo que há de mais essencial nos seus ensinamentos, possamos fazer aqui reflexões que sejam de alguma sorte úteis e que possamos nos unir nesse momento para receber essas bênçãos de Deus. Que o Senhor seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, nós estamos diante da obra Vida e Atos dos Apóstolos, de autoria de Caibar Schutel. Essa é uma compilação das narrativas de Lucas, que foi quem é o autor, né? É quem é o autor de Atos dos Apóstolos. Caibar fez um trabalho muito especial em que ele comentou e ampliou com dados históricos e através também de uma acurada pesquisa e inspiração os fatos da vida desses nossos precursores, nós que somos cristãos, tão admiráveis. Caibar lega aqui então uma importante e admirável obra para dar uma interpretação espiritual, digamos assim, sobre a doutrina que os discípulos de Jesus anunciaram, pela qual eles viveram e se sacrificaram por ela. Então, mesmo estando diante de um trabalho tão bonito, tão bem feito, é importante a gente avisar que, não obstante a qualidade literária e das informações reunidas, nem todos poderão gostar da obra de Caibar Schutel. Alguns, inclusive, poderão acusá-lo de julgador e até condenatório em relação aos atos da Igreja, do que tange às práticas religiosas deturpadas, mas a nossa modesta opinião é que, recordando o Espiritismo como revivescência do cristianismo primitivo, ele vem justamente resgatar os pilares mais essenciais da única religião de Jesus, que foi a prática do amor e da misericórdia, e traz como símbolo disso o cristianismo primitivo. Eu digo isso porque já ouvi de alguns confrades isso, né? Não gostei dessa obra. Vida e Atos dos Apóstolos de Caibar Schutel. Prefiro ler o livro de Atos. Eu também. Prefiro ler o livro de Atos, que é a referência básica, mas os comentários de Caibar, pelo menos pessoalmente, me atraem. É uma análise muito bem feita, muito responsável, eu diria. Então, alguns que são assim mais afeiçoados à imagem da igreja geralmente não gostam. Mas é importante a gente perceber que a crítica e em alguns momentos essa crítica ela é realmente bem acentuada que Caimba faz, não é a instituição, não é o propósito ou nada do tipo. Ele está quase fazendo um autoconfesso. Porque provavelmente, meus amigos, muitos de nós hoje espíritas já ocupamos cargos na igreja, né? Já estivemos na condição de sacerdotes. E pelo nosso patamar evolutivo, talvez a nossa experiência não tenha sido a melhor possível. Porque, infelizmente, ao longo dos tempos, essa mensagem foi sendo desnaturada, né, por papas, concílios, homens imperfeitos que invariavelmente todos nós somos. Tem uma obra de Leon Denis em que ele aborda isso muito bem, Cristianismo e Espiritismo, em que ele vai falar sobre essas coisas, né?
que a tentativa humana de viver o evangelho, que a gente chama de cristianismo, nem sempre preservou o seu teor mais essencial, como no cristianismo primitivo. Então, Vida e Atos dos Apóstolos é uma obra didática para os estudantes do Novo Testamento, que traz preciosas informações sobre os apóstolos e inestimáveis elucidações doutrinárias. Então, vale muito a pena a leitura e o estudo. Por isso, até parabenizamos, né, o Centro Espírita Sagrada Família por esse interesse, né, e por esse tema que está sendo trazido aqui nessa oportunidade que estamos participando. Como a gente está falando da obra Vida e Atos dos Apóstolos, é importante falar também do autor, porque eventualmente pode ter alguém que não conheça muito sobre a biografia de Caibá. Ele nasceu em 1868, faleceu em 1938, é natural do Rio de Janeiro, muita gente não sabe, né, porque ele viveu muito mais no interior de São Paulo, mas ele foi natural do Rio, órfão de pai e mãe aos 10 anos de idade, criado pelo avô, trabalhou como prático de farmácia, então ele tinha uma certa intuição, né? Era um ofício que meio experimental, que mais tarde fez com que ele fosse conhecido como médico dos pobres, né? Muitas vezes administrava, né, esses medicamentos para aqueles que não podiam pagar sem cobrar nada por isso. Mudou-se para São Paulo, viveu em Piracicaba, Araraquara, até chegar em Matão, onde ele permaneceu por mais tempo. Foi presidente da Câmara Municipal e tinha um grande amigo chamado Manuel Calixto, que lhe apresenta o Espiritismo. E aí ele começa a trabalhar no Centro Espírita Amantes da Pobreza, funda alguns jornais, como o jornal O Clarim, a Revista Internacional do Espiritismo, se casa com Mariquinhas, né, embora não tivesse filhos, e em Matão fica sendo conhecido como o pai da pobreza. Dizem os seus biógrafos que ele era um polemista emérito, que jamais se curvava às injunções e às perseguições que naqueles tempos se moviam contra o espiritismo. Os próprios adversários do espiritismo não tinham coragem de atacá-lo, tão grande era a sua projeção moral e a grandeza da sua dedicação fazia com que todos o estimassem, cheios de respeito. Dentre os seus livros, ele escreveu Vida e Atos dos Apóstolos, Parábolas e Ensinos de Jesus, um livro também muito estudado no movimento espírita, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo e Médiuns e Mediunidades. Então a gente vê o interesse, de fato, de Caibá Schutel por esse resgate do teor mais essencial do cristianismo primitivo. Então, já que o nosso objetivo hoje é falar sobre Ananias e Safira, vamos ao texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 11, para que a gente possa entender um pouco melhor dessa história. Narra Lucas, que é autor de Atos dos Apóstolos, o seguinte: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Expirar no sentido de falecer. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram.
E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, referindo-se a Safira, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse sim. Portanto, falando da quantia, né, específica. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. A esposa também. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Vamos analisar um pouco desse texto, porque até a gente está com medo agora de Pedro, né? Não mexe muito com Pedro, não, porque se ele não estiver num dia bom, ele pode falar algumas coisas e a gente cai duro e expira. Numa linguagem, numa leitura superficial, é a essa conclusão que a gente chega. Só que isso repugna a razão, né? Onde justiça? Que espécie de mecanismo é esse, né? Que eu posso fulminar alguém pelo meu olhar ou pela força psíquica que seja, né? Que eu possa ali estabelecer, embora Pedro estivesse com a verdade. Então, pela história, o que a gente tem? Ananias e Safira decidiram se unir aos cristãos primitivos. E eles tinham propriedades. E eles venderam essas propriedades, mas declararam o valor incorreto da propriedade. Disseram que tinham vendido a propriedade por X, mas na verdade o valor era, vamos supor, 2x. Então vamos dizer que eles deram apenas metade para a igreja cristã primitiva. E Ananias e Safira, marido e mulher, combinaram que seria assim. A outra parte do dinheiro, provavelmente eles guardaram, é o que a gente imagina. Mas a grande questão aqui é que a gente está diante de uma mentira, né? Então, como eles retiveram parte do preço e não entregaram tudo, só entregaram uma parte, que a gente não sabe quanto é também, essa coisa da metade é só especulação, entregaram uma parte aos pés dos seus apóstolos. Depois a gente vai ver o contexto disso dentro da igreja cristã. Por que entregar dinheiro para os apóstolos? Bom, quando Pedro faz a acariação, que ele pergunta, primeiro ele confronta Ananias, ele já faz uma acusação. É como se Pedro, já sabendo da mentira, desse a Ananias uma oportunidade de consertar o erro. Então ele já faz nos seguintes termos: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Então é como se ele dissesse: eu sei que você está mentindo, mas por que você fez isso? Né? E daí não teve nem tempo de negar, né? Ananias simplesmente caiu e expirou. O que é a figura de Satanás e o que é a figura do Espírito Santo? Na obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, que é um grande bastidor, né, de Atos dos Apóstolos e do cristianismo primitivo, Emmanuel vai definir que o Espírito Santo pode ser considerado a pleiade de espíritos que estavam em comunhão, em consonância com o Senhor Jesus Cristo e que assistiam os discípulos, né, nas suas pregações e nas suas atividades. Tanto que por muitas vezes no livro de Atos a gente vai ver que eles estavam inspirados, tomados, envolvidos pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo falava pela sua boca. E a figura de Satanás, claramente uma influência perversa, né? Uma influência contrária à lei de amor. Então, Pedro faz esse comparativo para dizer que eles não estavam com a verdade.
E aí Pedro ainda diz: guardando o dinheiro completo, não ficava para ti? Ou seja, se você não queria dar, que não desse nada, mas não mentisse. E vendida, ela não estaria em teu poder? Ou seja, é como se ele dissesse: você não tinha a obrigação de dar, né? Mas se desse, que desse em verdade, que não tentasse mentir para nós, né? Por que essa formaste este desígnio em seu coração? Ou seja, porque intentasse enganar, né? Porque buscou manipular, né? Porque não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Porque aqui, como se Pedro dissesse assim, né? Aqui os cristãos primitivos, na verdade, não estão buscando nada para si mesmos, mas estão buscando para o Pai. Então, isso é importante na história da gente ponderar. Mas o fato da morte ainda permanece, digamos assim, a ser investigada. A gente vai chegar lá. Logo depois chega a mulher. E depois de 3 horas, Safira chega, não sabendo do que havia acontecido, e Pedro faz a mesma cariação. Como Ananias tinha mentido, Safira também, ele confronta ela, como se dissesse: eu sei que você mentiu. E aí? Pergunta a ela, né? E talvez ali havia um espaço para que ela consertasse a coisa toda. Então ele disse: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade, confirmando o preço. E ela, de boca dura, como diria minha avó, confirma: sim, vendemos, portanto. E aí Pedro também fala sobre esse desconcerto ao Espírito do Senhor, né? E todos ficaram temerosos por conta do efeito das palavras de Pedro. Então, diante desse fato, o que é que Caibá vai nos elucidar? Que a missão dos apóstolos sempre foi acompanhada de fenômenos ostensivos, verdadeiramente surpreendentes e maravilhosos. Então, fluidoterapia, mediunidade de cura, uma profunda inspiração nas pregações, o fenômeno das vozes diretas era algo comum na igreja de Jerusalém, na igreja de Antioquia e em outras igrejas primitivas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se isso aconteceu, a gente deve conseguir explicar pela ciência espírita. Assim a gente espera. Uma outra coisa que Caibá vai dizer é que uma palavra dos apóstolos curava enfermos, saneava membros paralisados, né, curas físicas. E, de outro lado, uma acusação que qualquer deles fazia subjugava o delinquente, fulminava, abatia, né? Então isso também é importante. Mas isso a gente tem que ter cuidado, porque essas ações dos apóstolos não tinham um efeito a esmo, né? Porque senão nós estaríamos à mercê do bom ou mau humor dos apóstolos. E essa hipótese repugna ao bom senso. No caso de Ananias e Safira, Caibá vai continuar, nós não podemos deixar de ver a ação destruidora de um inimigo da nova fé, arremessando exânime ao chão tanto o marido quanto a mulher. Então, de fato, houve aqui uma inverdade, uma mentira e um acolhimento àquela esperteza, no sentido pejorativo do termo, para tentar manipular uma informação, para tentar enganar os apóstolos. E no caso de Ananias e Safira, eles foram descobertos e censurados por Pedro. Então, a gente tem aqui uma constatação de que Pedro se recusa a acolhê-los nessa agremiação dos indivíduos irmanados pelo amor sublime, porque claramente eles estavam sob influência de espíritos perversos, né? Daqueles que não estavam comungados com a mesma fraternidade, com a mesma solidariedade. Então, nesse ponto do texto, Caibá faz uma especulação. O caso parece um de uma possessão que deixa o casal e
pela desvinculação espiritual e fluídica, né, quando há uma desobsessão, deu-se as aparências da morte aparente, o que Caibá chama de catalepsia, termo, aliás, que aparece na codificação kardeciana em O Livro dos Espíritos, e fenômeno também presente em o Novo Testamento, como no caso da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Vamos entender esse processo. Recordemos que, no caso do endemoniado epiléptico, que a gente tem o pai desesperado, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus estava com seus discípulos diletos, João, Pedro, Tiago, tendo subido ao Monte Tabor, havia acontecido o fenômeno da transfiguração, em que Jesus aparecia em vestes luminescentes, né, de uma forma assim completamente fulgente, ao lado de Moisés e Elias. E depois dessa cena, eles descem, e quando chegam na planície, os apóstolos que ficaram ali estavam às voltas com um caso que eles não conseguiam resolver, que era o caso do endemoniado epiléptico. Então, o que acontece? O pai se queixa do filho que se joga ora no fogo, ora na água, e que ele não sabe mais o que fazer. Então, nesse momento, Jesus chega para acudir e diz que aquele tipo de espírito não bastava reprimir apenas com palavras, mas era indispensável jejum e oração, né? E no momento em que há uma intervenção do Cristo, né, o menino passa por uma espécie de desfalecimento e dali a pouco recobra os sentidos. Então é sobre isso que Caibá está querendo dizer aqui. Em casos de possessão, muitas vezes essa força moral que é testemunhada, né, pela autoridade moral de quem fala, e não apenas pelas palavras, porque nesse momento, quando Pedro falou, quando Jesus fez isso, houve também um dispêndio de energias salutares que visaram recobrar a saúde, tanto do endemoniado, do possesso, como daquele espírito que realizava a possessão. Porque numa possessão, numa obsessão muito contumaz, muito grave, há uma vinculação espiritual, fluídica, de modo que um se alimenta psiquicamente do outro. Então, essa desvinculação ela não pode ser dada de qualquer modo, podendo, inclusive, ocasionar essa desvitalidade, podendo redundar na morte, né, em alguns casos mais graves. Então, para que possa se livrar dessa dependência, isso é bem narrado nas obras pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, é necessário investir de fluidos salutares, os dois atingidos por essa, vamos chamar assim, esse relacionamento mal sucedido que se arrastou com consequências degenerativas para a própria saúde do espírito, né? Então, essa é uma especulação que Caibá faz muito interessante, que a morte não foi uma morte real, mas uma morte aparente. A gente tem algumas, aspas, ressurreições, né? Que são esses retornos à vida no Novo Testamento, que a gente pode enquadrar nesses termos de catalepsia, letargia. O próprio caso de Lázaro, que estava já há vários dias enrolado, né, em panos, dado como morto, e o Cristo se aproxima, Lázaro vem para fora. O espírito Bezerra de Menezes, na obra Recordações da Mediunidade, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, vai falar sobre o caso de Lázaro, dizendo: destaca-se Lázaro pela sua estranha particularidade, e aí nós vemos um caso de um cataléptico superagudo, porque espontâneo, com o relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade. Então, naquele momento, Jesus restitui a força da ligação desses elos vitais, perispírito a corpo, com o objetivo de que ele retornasse à vida. Então, ele precisava mesmo
desse dispêndio de energias salutares para que ele pudesse recobrar os seus sentidos, as suas, né, funções vitais, tal qual no sentido de normalidade, né, e pudesse voltar à vida, digamos assim, embora a desvinculação dos laços, né, fluídicos não tivessem se dado por inteiro, por completo, senão seria a morte do corpo. Então, por isso, a aparência de morte, né? Ou morte aparente. No caso da filha de Jairo, também a gente tem no próprio texto bíblico dizendo que a jovem não estava morta, apenas adormecida. Era o termo que se podia utilizar na época para falar de uma especificidade, né, desse fenômeno. Com relação ao filho da viúva de Naim, o espírito Bezerra de Menezes, na mesma obra supracitada, Recordações da Mediunidade por Dona Ivone, vai explicar que tanto no caso da filha de Jairo quanto no filho da viúva de Naim, as forças vitais se encontravam em desorganização adiantada. E Jesus, então, buscou as reservas vitais conservadas e o concurso dos liames magnéticos aproveitáveis para que eles recobrassem a saúde. Então, isso é muito interessante, né? Porque aqui a gente passa daquela ideia do olhar fulminante de Pedro para um fenômeno, né, medianímico, de desobsessão, né, a primeira hipótese aventada, e de uma forma, né, um mecanismo que é colocado por Kardec no Livro dos Espíritos como emancipação da alma, que é a catalepsia-letargia. Inclusive, alguns desses mecanismos, o próprio Kardec diz que podem ser induzidos, como é o caso do sonambulismo, por um efeito magnético. E esse magnetismo humano foi doado por Pedro. Então, Pedro pode muito bem ter induzido a isso, né? Bom, essas são todas especulações, né? Caibá vai dizer ainda que aquela época era um grande risco o fato da morte aparente e até bem pouco tempo atrás, porque tais estados eram tomados como um estado de morte real e seguidos de quase imediato enterro. Então, muitas vezes não se esperava muito, né? Porque essa aparência de quase morte, em alguns casos, ela é bem real, no sentido do corpo começar a cheirar mal, como era o caso de Lázaro, e as pessoas já sepultarem, né? E lá para as tantas, em alguns casos, o espírito recobrar, né, a lucidez e se perceber enterrado vivo. Olha que grande desespero, né? E uma outra coisa interessante é que Lucas, na narração de Atos, não faz o desfecho do texto. Parece que ele intencionalmente narra de modo incompleto. Mas aqui vem mais especulações. Embora a gente não saiba o desfecho, a gente espera, né, que Ananias e Safira foram retirados e que não foram enterrados vivos. Porque, e aí Caibá até nos ajuda nesse raciocínio, os apóstolos, naquela época, eram fortemente perseguidos. Eles costumavam ser, e eles foram presos, responsabilizados por crimes de blasfêmia, por curarem as pessoas, né, por fazerem sortilégios, né, feiticeiros, coisas assim, bem infantis, né, diga-se de passagem. Então, se eles soubessem, né, se ficasse comprovado esse enterro de Ananias e Safira, depois de ter conversado com Pedro, facilmente eles seriam prato cheio para os acusadores, né? Facilmente eles seriam acusados e até presos pelo crime da morte deles, né? Tinha testemunha. Então, é provável que eles não tivessem sido sepultados, talvez até a visão, né, mediúnica de Pedro antevesse. Porque Pedro tinha visões, né? Pedro tinha visões, sonhos premonitórios, tinha uma mediunidade bastante ostensiva. Embora talvez não explicasse como hoje a gente tem todo esse manancial da doutrina espírita para nos dar suporte. E dadas
essas perseguições, né, feitas contra os cristãos, sendo que elas muitas vezes eram dadas por motivos nobres, se efetivamente tivesse sido comprovada essa morte, isso seria um prato cheio em relação aos sacerdotes e representantes do governo contra os apóstolos. Então, o que nós podemos concluir é que os apóstolos, eles não admitiam para a comuna cristã, que era aquela associação da igreja cristã primitiva, nem hipócritas, nem mentirosos. Né? As pessoas não eram obrigadas a ficar ali, mas se ficassem, que fosse realmente pelo sentimento mais profundo. E talvez por isso tivessem julgado de bom alvitre expulsar dela aqueles neófitos, aqueles recém-chegados que pareciam ou demonstravam assim compatíveis com a mensagem. Então, Ananias e Safira, ao terem apresentado aos apóstolos uma oferta que não era aquela relativa ao total da venda da propriedade, promoveu todo esse mal-estar. Então, a princípio, esse efeito mortal, digamos assim, sobre Ananias e Safira, não ocorreu meramente, né, como uma vingança, porque eles tentaram enganar os líderes da igreja. Mas foi por conta deles tentarem enganar, como é que a gente poderia dizer, a função sublime da igreja cristã, né? O espírito da igreja. Então, nesse contexto, a gente percebe que os irmãos da igreja primitiva seguiam aquilo que também estava no Antigo Testamento, que sempre traduzia uma preocupação com a camada social menos favorecida, conforme está no livro de Deuteronômio, para que em teu meio não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Havia uma exortação à divisão dos bens, né? Para amenizar a desigualdade social. E os irmãos, falando agora do cristianismo primitivo, realmente estavam e tinham se tornado generosos diante das necessidades dos menos favorecidos. Né? Tanto que no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 32, diz: ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Daí o nome de comuna cristã. Então a gente deve recordar que naquela época chegavam pessoas necessitadas de todas as origens, inclusive judeus que tinham ficado leprosos e que tinham sido expulsos e expoliados, às vezes pela própria família, né? Com o seu nome retirado do livro dos vivos. E o único lugar onde eles poderiam estar, onde eles eram acolhidos, né, com humanidade, com dignidade, era a igreja cristã primitiva. Eu me lembro, na obra Paulo Estevão, o encontro de Gamaliel com Samônio, né, que era conhecido de Gamaliel das épocas faustosas, mas que contrai lepra e tem a sua vida transformada num grande infortúnio. Uma das frases, né, que Samônio diz a Gamaliel, Gamaliel naquela época ainda não estava estudando o evangelho, a partir disso ele começa a estudar, diz: ainda não estáis precisando de um Salvador. Então, os cristãos recebiam a todos, mas para dar conta de tanta gente, de tanta necessidade, era necessário recursos. A gente sabe que Joana de Cus ajudava, né? A época de Jesus, pelo menos ela ajudava e se cercava ali dos apóstolos para as necessidades mais prementes, né? Haviam judeus simpatizantes do evangelho que ajudavam, embora não quisessem aparecer entre os cristãos primitivos, né? O próprio Tiago, né, Tiago Menor, ele, filho de Alfeu, ele se coloca como alguém conciliador das manifestações, né, dos ensinamentos do evangelho e também conciliador desses interesses, né, dos judeus para que a igreja cristã primitiva pudesse manter as suas portas abertas. Então, era importante que aqueles que ali chegassem compartilhassem os seus bens, né?
Então, aos poucos, se percebia que não mais havia entre eles necessitado algum, porque essas herdades ou casas eram vendidas e vendendo-as, o preço do que era vendido era depositado aos pés dos apóstolos para que fosse repartido não com igualdade, mas com equidade. Aqueles que mais necessitassem, mais tinham. Então é de extrema relevância a gente compreender que os cristãos primitivos não eram exatamente coagidos a doar, obrigados seus imóveis ou terras. Quando eles o faziam, estavam agindo de acordo com a própria consciência, de uma forma voluntária e espontânea. Mas se assim fizessem, que fizessem com sinceridade. Era o que era pedido. Barnabé, por exemplo, que era levita, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Né? Mas os cônjuges Ananias e Safira, que tinham liberdade para doar ou permanecer com a propriedade que possuíam, resolveram se apresentar aos apóstolos com a meia-verdade. Talvez pela imagem, né, para não pegar mal, mas a mentira tem perna curta. E entregando sua oferta como se fosse o valor total da venda efetuada, foram fatalmente descobertos por Pedro. Então, essa é a causa do sucedido, a mentira. Porque tudo que eles disseram não passou de uma armação. Mas Deus conhece o coração do homem. Como escreve, né, Paulo na sua epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Né? Então, isso também não significa que os apóstolos exigissem que todos os bens fossem entregues às suas fileiras, como observa Caibachútil. Mas observa-se que eles desejavam dádivas espontâneas e não forçadas pelo bem de todos, porque se não o vendesses, seria deles, e se foi vendido, não estava o preço no poder deles. Né? E aí a gente precisa falar um pouco do contexto da primeira comunidade cristã, porque que havia esse compartilhamento de bens, né? Esse texto está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42, 44 e 47. Lá, Lucas vai escrever exatamente que os convertidos se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os que tinham abraçado a fé se reuniam e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades, os seus bens, e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, se mostravam assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Então a gente vê que a comunhão dos bens exprime e reforça a união dos corações, resultante da partilha do Evangelho e de todos os bens recebidos por Deus, né? Recebidos de Deus, na verdade, por Jesus Cristo nessa comunidade apostólica. E que o sentido do termo de comunidade cristã não se limita apenas à ajuda social, mas à ideologia comum, né? Ao sentimento de solidariedade, à vida em comum. E sobre o destino de Ananias e Safira, tudo indica, e a gente compartilha da ideia de Caibachútil, que efetivamente não foi uma fatalidade definitiva, né? Mas provavelmente um fenômeno medianímico, né? Através dessa influência poderosa de Simão Pedro. Então, meus amigos, é mais ou menos esse o nosso comentário. Né? Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil para as nossas reflexões, que nós possamos, a partir disso, aprofundar os nossos conhecimentos,
no Evangelho, no livro Atos dos Apóstolos, Vida e Atos dos Apóstolos, de Caiba Schutel. E para finalizar e encerrar esse nosso momento, faço aqui, recito um poema muito conhecido de José Silvério Horta, que está em Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, Pai Nosso, que fica também como nossa prece de encerramento dos trabalhos. Pai Nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo do desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Um grande abraço, meus amigos.